Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com o superintendente do Fundecam, professor universitário Rodrigo Lira. Rodrigo, vou te fazer a pergunta que vale 10 milhões de dólares. Essa pergunta é cara. Como poderemos futuramente depender menos dos royalties e ter mais recurso próprio? Ou seja, que o royalties continue a surgir, ou se ele vai ser remodelado ou não, isso é uma outra história, mas que Campos possa ser mais autossuficiente. Isso é possível? É possível, Cláudio. É sempre possível, né? Ações que modifiquem a dinâmica local, a dinâmica econômica local principalmente. Seria muito mais fácil responder a essa pergunta há 15 anos atrás. É o tempo que a gente, por exemplo, na universidade, a gente vinha falando sobre a importância de se criar um fundo, não um fundo de fomento, sim, mas um fundo para as reservas dos royalties e participação especial. Que, afinal de contas, é um recurso intergeracional, que precisa fazer uma justiça que a gente chama de intergeracional, né? São recursos finitos e que não pertencem a uma geração específica, né? Então, as ações, elas precisam ter esse caráter intergeracional. Então, seria muito mais fácil responder lá atrás, né? Com abundância. Hoje, na escassez, é preciso repensar seriamente, urgentemente, algumas ações para repensar esse modelo, né? E as ações, elas giram em torno exatamente dessa mobilização dos atores que são principais na cidade. A gente tem aqui um tripé importante, né? Tem um autor clássico que, na economia, na ciência política, que é o Hetzkovitz. Ele diz que existe um tripé importante para a geração da inovação, que a inovação é uma vertente ótima de desenvolvimento, né, das localidades, que é a aliança do governo, empresa e universidade. Ele chama de tripla hélice, né? Essa tripla hélice, né, essas três vertentes trabalhando de maneira integrada, é possível a gente modificar essa dinâmica econômica de uma localidade justamente a partir do desenvolvimento de negócios alternativos, né? A gente tem exemplos no país de parques tecnológicos aí bem desenvolvidos, né? O Porto Digital de Recife, não sei se você conhece, quer dizer, começou a funcionar a partir exatamente dessa associação do governo local de Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, das empresas locais que se reuniram, compraram a ideia e hoje é um núcleo de excelência em desenvolvimento de software, de ideias, de soluções, e que tem vários parceiros como Microsoft, Oracle, grandes corporações que foram para lá, que estão abrigadas no Porto Digital, gerando renda, negócios para a cidade. Então essa é uma das soluções, das alternativas. O nosso Vale do Silício, né? Que a gente teria aqui. Nós temos em torno de 20 mil estudantes universitários, várias instituições de ensino superior desenvolvendo pesquisa séria aqui na cidade. A gente tem essa grande vantagem de sermos um polo universitário. A gente tem que tirar proveito disso, não podemos deixar passar. Agora, esse polo universitário em si, Campos hoje, na sua opinião, ela depende muito ainda do universitário de fora, ou a cidade começou a ficar autossustentável com o corpo universitário local? Não, tem muita gente que vem de fora. A gente percebe isso pelos ônibus que ficam estacionados ali em frente ao ENF, nas imediações ali da Universidade Cândido Mendes. São dezenas de ônibus que vêm pela parte da manhã, que vêm à noite, trazendo os estudantes das cidades do entorno. Já foi maior, inclusive, porque com o próprio boom, né, das instituições de ensino superior, hoje você já tem instituição de ensino superior em São Fidélis, por exemplo, você já tem Macaé com mais volume, você tem Bom Jesus, antes eram cidades... Cachoeiro, né? Cachoeiro, então já tem várias instituições. Rodrigo, ninguém em sã consciência vai deixar de estimular uma pessoa a fazer um mestrado, a fazer um doutorado. Conhecimento, eu acho que é a única coisa que entra o governo, sai governo, não tiram da gente. Agora, vamos analisar um mestrado privado, que demanda tempo, dinheiro, muito estudo.
e infelizmente o retorno imediato no mercado de trabalho não é igual. Como recomendar e continuar incentivando essas pessoas a se qualificarem no meio universitário, mas sem dar a eles a certeza do mercado de trabalho? Olha, por incrível que pareça, o Cláudio, apesar da crise econômica, né, no âmbito geral, uma perspectiva mais interessante de conquistar uma vaga no mercado é por meio das especializações estrito sensu. A gente tem visto aí... Explica aí pra gente. A especialização estrito sensu é exatamente... Se difere da lato sensu, né, que são as especializações MBAs tradicionais, e tem um caráter executivo, né, empresarial. O estrito sensu são os mestrados, os doutorados, tal, e que tem essa pegada acadêmica. A gente tem ainda uma possibilidade maior de inserção e de alternativas na área de ensino. Então, a gente ainda recomenda, não só para... Existe, inclusive, uma modalidade de mestrado profissional, quer dizer, você pode até conciliar, fazendo um mestrado, você ganha a possibilidade de atuação em duas vertentes, né? Como ele é profissional, você pode atuar em empresas, no mercado, em prefeituras, tal, e também como pesquisador acadêmico. Quer dizer, você amplia a sua frente de trabalho, aumentando a possibilidade de inserção. Então, a gente continua recomendando e a gente percebe aí as dificuldades, os desafios, né, governamentais, empresariais, cada vez maiores, necessitando de conhecimento, de pessoas especializadas, e a gente recomenda os programas estrito sensu para tentar solucionar esses problemas, colaborar para esses desafios, né? A gente tem aí a Fátima, de que sabe, prefeita. Sim. Né? Ela foi nossa aluna lá do mestrado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades, e tem vários outros políticos, outras pessoas ligadas à questão pública e privada também, procurando os mestrados particulares com esse intuito, sabe, Cláudio? Engraçado. Nesse ano, no processo seletivo, a gente, apesar da crise, apesar do cenário, a gente teve um aumento na procura. Maravilha. Uma quantidade maior de pessoas procurando a especialização. Até porque, na escassez, quando você diminui as vagas do mercado de trabalho, as empresas ficam mais seletivas. Então, elas selecionam aqueles que possuem os diferenciais e tudo mais. Então, mais do que nunca é a hora de se especializar. Agora, Rodrigo, vamos voltar a um questionamento que nós fizemos no primeiro bloco com relação ao advento das redes sociais. Eu vou dar um pequeno exemplo só para entrar na pergunta. Antigamente, há 10, 12 anos, se você fosse a Disney, era um sonho do sonho do sonho, porque você não tinha um YouTube, você não tinha um Facebook, você não interagia tanto das novidades. Como hoje sustentar o aluno em sala com tanta diversidade de informação, de comunicação? Como é que o professor consegue realmente segurar aquele corpo discente, vamos dizer assim? O professor ele precisa se reinventar, Cláudio. Precisa se reinventar porque essa geração que está chegando às universidades é uma geração diferente, com paradigmas diferentes, que não são aqueles imigrantes digitais como nós. Na nossa adolescência, a gente não tinha internet, não tinha conexão, tal. Então, a gente aprendeu a lidar com essas coisas, né? Nós somos os imigrantes digitais. E essa geração não, eles são nativos digitais. O meu filho, por exemplo, ele tem 9 anos. Quando ele entra num ambiente que não tem a internet, ele não entende. Por que aqui não tem internet? Ele acha que a internet é da natureza, assim, né? Igual o ar que a gente respira. Então, é esse desafio que a gente tem pela frente. Então, o professor normalmente é de uma geração diferente do aluno, ele precisa se reinventar. E essa reinvenção passa por reaprender as técnicas da relação de ensino-aprendizagem. Muitas pessoas criticam, né, o uso... o aluno fica em sala de aula com o smartphone, olhando as redes sociais. Pô, tudo bem, se o costume é esse, porque ao invés de proibi-lo simplesmente, a gente não cria um mecanismo de utilização do smartphone em sala de aula. E hoje é importante, o código, jurisprudência... Sim. Hoje, numa aula de direito, você tem como consultar ali na hora, e você pode pedir que o aluno faça essa consulta ali. Você vê nas próprias igrejas, as pessoas com celular, as bíblias. Hoje a tecnologia faz com que você tenha tudo num aparelho pequeno. É isso aí.
O que precisa ocorrer é o remodelamento, a reinvenção, a quebra de paradigmas do ensino tradicional. Quer dizer, aquela coisa de copiar no quadro, alunos, copiar... Até o próprio sentido de sala, né? Um atrás do outro, né? Isso tudo circular. Então, uma das poucas coisas que mudaram, né? Que permanece do mesmo jeito. Você pega uma sala de aula 100 anos atrás, é o mesmo formato. Sim. Né? Então, é algo fundamental, é algo estratégico para o nosso país, a educação, e a gente precisa reinventar isso. Precisa repensar as nossas ações. Agora, Rodrigo, com a sua experiência, fatalmente daqui a uns anos você vai ter que responder essa pergunta para o teu filho, eu também vou ter que para o meu. Mercado de trabalho, quer fazer um curso universitário, mas quais são as tendências profissionais a serem indicadas? É lógico que a pessoa, cada um tem um dom, às vezes tem um trato específico para aquilo, você sabe que aquela pessoa já está talhada para aquele momento, mas às vezes precisa de uma orientação. Hoje, quais são as categorias profissionais, ou tradicionais ou novas, que despertam uma possibilidade de estabilidade financeira melhor? Olha, Cláudio, essa é uma pergunta interessante. Eu, algum tempo atrás, eu dividi o palco num evento em Foz do Iguaçu com o Max Geringer, né? Eu tive o privilégio, né, que é um palestrante renomado, conhecido, representando a própria universidade. Eu dividi o palco com ele num conjunto de apresentações lá e pude conversar muito com ele sobre essas questões. Ele falou algo interessante e que eu, de certa maneira, concordo. Ele disse que o profissional do futuro, né, as pessoas às vezes fazem essas perguntas, é o profissional multidisciplinar, perfeito, conectado. Então, é aquele profissional que tem uma visão sistêmica, dependente da área em que ele atue, que ele seja especialista, se é administrador, se é advogado, mas com uma visão sistêmica e conectado. Conectado no sentido de saber usar bem a tecnologia, as tecnologias ao seu favor. Esse é o profissional do futuro, independente da área. A gente poderia falar aqui, é o engenheiro, tal. Todos esses profissionais têm uma possibilidade de projeção, de aproveitar bem o mercado de trabalho daqui para frente, mas dentro dessas prerrogativas eu concordo plenamente com ele, eu acho que o caminho é por aí. E aí, baseado nisso, a gente precisa repensar também a formação, né, dos nossos alunos, das pessoas, e incorporar nas matrizes curriculares o incentivo a essa multidisciplinaridade, a essa visão sistêmica, e utilizando essas ferramentas cada vez mais modernas. Rodrigo, nós sabemos que quem quer vai à luta, quem quer corre atrás, quem quer consegue seus êxitos e objetivos. Mas nós sabemos que nós temos um cenário universitário um pouco diferente agora do aluno que trabalha, né? Que às vezes chega estafado, chega cansado, tem uma carga horária alta. Como equilibrar esse perfil de aluno diferente daquele aluno que está ali só para estudar? Isso aí, a gente tem os dois modelos, na verdade, né? Aquele que sai do ensino médio, fresquinho, que o pai ainda mora com o pai, ainda tem uma facilidade de se concentrar nos estudos. Às vezes esse aluno ainda faz 2 cursos superiores, a gente tem muitos casos desses ainda, né? Mas a maioria realmente é o estudante trabalhador, é aquele que tem as suas atividades laborais aí pela manhã, na parte da tarde, e que enfrenta um terceiro turno cansativo nas universidades. É tentar mudar o modelo de educação para esse cara ele não dormir na sala de aula, né? Mas ele precisa fazer um papel importante, ele precisa entender que esse esforço que ele está fazendo nesse momento é um investimento na vida dele. É um investimento, isso não vai ocorrer para sempre, ele está se esforçando ali, vai colher os frutos um pouco mais à frente. Então, disciplina é uma coisa importantíssima. Disciplina é aquela coisa do cuidado, de fazer acontecer, evitar aquela procrastinação, né? Aquela cultura de deixar para depois, deixar para amanhã. Vamos resolver as coisas. Tem muita gente embarcada. Muito. Muita gente embarcada que estuda. Você olha o desafio, né? No tempo que ele está em terra, ele procura uma instituição, ele se dedica. E quando a gente quer, a gente estava até falando isso mais cedo, né? Querer poder, né? Se a gente quer, a gente consegue encaixar na nossa vida, desde que a gente tenha disciplina. Eu, por exemplo, eu acordo 5 horas da manhã, eu acostumei, dou uma corrida,
leio alguma coisa, preparo tudo, né? E dá tempo de chegar no horário nos locais de trabalho, dá tempo de desenvolver os projetos, dá tempo de publicar os artigos, dá tempo de dar aula. Vou falar para ele o que eu estava dizendo aqui. Dê serviço ao ocupado. O desocupado nunca tem tempo, né, Rodrigo? Exatamente. Na maioria das vezes, aquele que deixa para depois é aquele que tem mais tempo disponível. Aquele que tem mais atividades é aquele que consegue se organizar melhor e tocar a vida bem. Rodrigo, voltando aqui aos nossos filhos. Seu filho chega para você e fala assim, pai, quero fazer um curso universitário. E ele pode ter a possibilidade de fazer fora do país. Hoje você indica que ele faça aqui ou que ele faça fora e por quê? A gente está vivendo uma outra crise também nas instituições de ensino superior públicas, né, no país. A gente está vendo o caso da UENF aqui, que lamentável, né? Eu fiz o mestrado e doutorado na UENF, então eu fico muito triste com essa situação. É uma instituição com potencial muito grande, o quanto ela já colaborou e o quanto ainda tem que colaborar aqui com a nossa cidade, com a nossa região. A UERJ, um centro de referência em direito, né? Vários ministros, desembargadores se formaram na UERJ, nas suas especializações, e ela está passando por esse momento, né, tão ruim. Então a gente fica até assim, o que a gente vai indicar para os nossos filhos, né? A gente fica ainda sem saber. Mas o ensino internacional, né, fora do país, também é uma possibilidade, dependendo da área. A gente tem essa possibilidade por vários motivos, né? Não só pela questão da excelência de instituições estrangeiras, mas a possibilidade do estudante aprender uma outra língua mais rápido. Agregações culturais que não são só o exercício da atividade. Perceber culturas diferentes. Então ele vai voltar com uma bagagem muito grande, isso se voltar, né? Porque às vezes a gente manda um garoto para lá e ele acaba gostando, ficando. Esses convênios internacionais das instituições de ensino superior, eles são sempre importantes, mesmo que o aluno faça um curso superior no Brasil, mas eu recomendo, eu acho fundamental que ele passe um período numa universidade estrangeira, justamente para esse amadurecimento, uma bagagem maior, o idioma e por aí vai. Rodrigo, um ponto importante, muitas pessoas saem de campus ou do Brasil para fazer um mestrado no Paraguai, faz um mestrado no Uruguai, faz um mestrado na Argentina, voltam. Todos esses mestrados são automaticamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura ou existe algum trâmite para essas pessoas que estão nos assistindo agora? Ele tem que revalidar o diploma dele aqui no Brasil. Nem sempre é fácil. É um risco, na verdade, você fazer. Eu conheço algumas pessoas que fizeram e tiveram muita dificuldade em revalidar os diplomas aqui. Com a oferta que a gente tem hoje de mestrados e doutorados aqui no país, eu, sinceramente, Cláudio, eu não vejo necessidade de sair para fazer, né? No Paraguai, na Argentina. Nem questionando a qualidade, não, mas é o próprio risco de você não conseguir revalidar o seu diploma aqui depois. Rodrigo, você da instituição privada para agora um trabalho na rede pública. Qual a primeira impressão que você teve, positiva e negativa, do poder público? A impressão positiva é aquela sensação de você poder contribuir com a sociedade, né? Eu sou especialista em democracia, em política, né? O meu doutorado é em política. Eu sempre discuti isso muito. Já atuei também com consultoria governamental, né? Então, de certa forma, eu conheço boa parte dos processos públicos e tudo mais. Mas, então, a primeira percepção positiva é nesse sentido, sabe, Cláudio? Da gente poder contribuir efetivamente, fazer a diferença para as pessoas do nosso município. E eu sou campista agora, né? Meu filho é campista, então eu já adotei a cidade. Você é da? Eu sou do Rio, mas já estou aqui há muito tempo e já adotei a cidade me adotou, já tenho muitos amigos aqui de muito tempo. E o meu filho é campista, nasceu no plantadores de cana, então é campista de raiz, né? Eu costumo brincar assim com as pessoas. E a visão negativa, né, da área pública são aqueles vícios que a gente ainda percebe, né? Não estou falando dos governantes principais, mas estou falando dos próprios sistema, né? Do sistema, né? Como eu falei anteriormente, existem algumas gramáticas políticas do nosso país
que são muito difíceis de serem extirpadas, de serem modificadas, e a gente ainda percebe algum ranço nesse sentido. Mas é importante a gente lutar para mudar esses valores, esses costumes. Você me lembrou da palavra burocracia, né? Toda vez que a pessoa quer reclamar de alguma coisa, você fala, mas aquilo é uma burocracia. Quando, na verdade, me corrija se eu estiver errado, o sentido ideal da burocracia é justamente o contrário, né? Eu protocolo uma coisa aqui, ela está aqui, amanhã eu sei que ela foi para cá, e já chegou o chefe, né? Isso aí. Agora, Rodrigo, a gente só tem 1 minuto e eu queria primeiro agradecer muito a você pela atenção, pelo carinho. Você também é integrante do Grupo de Comunicação Terceira Via. Somos amigos há mais de 16 anos e eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais. Cláudio, primeiro, obrigado pelo convite. Eu estou à disposição sua, do seu mandato lá também, como vereador. Já está em pouco tempo mostrando, né, o seu brilhantismo. Eu que te conheço há tanto tempo, eu sei o quanto você sempre foi um advogado militante, de excelentes causas, um professor universitário muito bem avaliado, e agora muito bem avaliado também na Câmara dos Vereadores, né? Eu tenho certeza que você vai fazer um brilhante mandato lá e eu estou à sua disposição. Palavras finais, eu estou à disposição também da sociedade. O Fundecam está se reinventando, o Fundecam não pode pensar como pensou em gestões anteriores, com uma visão assistencialista, claro que não. Agora, a partir de agora é visão empreendedora, é visão de desenvolvimento, visão de parceria para modificar a cidade, para melhorar a nossa vida, a vida da cidade. Perfeito. Estamos terminando mais um programa A Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.